Brasília, a capital que respira política, tornou-se palco de um duelo. Não em campos de batalha, mas nas arenas da palavra, onde a verdade e a farsa se enfrentam em um embate que ecoa por toda a nação. Uma crônica de um confronto que a grande mídia tentou silenciar, mas que a voz do povo se recusa a calar. No coração da crise política que assola o Brasil, orquestrada por um desgoverno que tenta a todo custo calar a oposição, um embate televisivo revelou as entranhas de uma farsa. De um lado, a voz ensaiada do governismo, tentando pintar a resistência como golpista. Do outro, a coragem de quem não se curva, despejando uma chuva de verdades que desnudou o autoritarismo e a perseguição. Lindenberg Farias, o arauto de uma narrativa conveniente, tentou, em rede nacional, incriminar um deputado que ousou desafiar o status quo. Ele buscou vender a imagem de um STF como guardião da democracia, enquanto, nos bastidores, a censura e a intimidação sufocam a liberdade. Mas a verdade, como sempre, encontra seu caminho. E ela veio na voz do deputado Zucco. Hoje, você não apenas testemunhará esse confronto. Sentirá a tensão, a indignação e a esperança que brotam desse duelo. Verá como a esquerda distorce os fatos para manter o controle e como a oposição finalmente respondeu à altura. Fique conosco até o fim. Deixe seu like, inscreva-se no canal e, acima de tudo, comente sua opinião. Porque sua voz, mais do que nunca, precisa ecoar. Ela é a chama que ilumina as sombras. Foi um motim, foi uma posição de chantagem com o parlamento. Ou votam anistia, ou não se vota mais nada aqui. Mas mais do que isso, eu vi aqui essa semana a repetição do 8 de janeiro. Na verdade, nós estamos vivendo um golpe continuado. Todo aquele processo lá atrás, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, depois as eleições, o acampamento em frente aos quartéis, a minuta do golpe, a operação para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Depois, 8 de janeiro, eles não param. Eu quero chamar a atenção aqui que esse fato é muito grave. A gente acha que deputados têm que ser caçados. Nós já entramos ontem com 5 pedidos de suspensão por 6 meses de deputados que impediram o presidente Hugo Mota de assumir a cadeira dele naquele momento. Mas vamos entrar com mais, que nós estamos vivendo uma tentativa de golpe. E agora mais grave, com apoio dos Estados Unidos. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora é a continuidade do golpe. É o ataque sistemático às instituições. É uma ameaça ao Brasil. É como se colocassem a faca no pescoço de cada brasileiro e dissessem o seguinte: ou para o julgamento do meu pai, ou para o julgamento do Bolsonaro, ou o Brasil vai sofrer. Sofrer com tarifas, sofrer com sanções aos ministros. Olha, essa nota da Embaixada Norte-Americana é muito grave. Ela acaba de ontem, essa nota, dizendo o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta do Moraes. Estamos monitorando a ação de perto. O Brasil não é colônia. O Brasil tem instituições. É por isso que a resposta tem que ser muito forte em cima desses deputados, porque, na minha avaliação, eles vão escalar, eles vão piorar, porque vai ter o julgamento do Bolsonaro. Então, se a gente não der uma resposta dura agora, nesse momento, a situação aqui tende a se radicalizar. A voz de Lindenberg Farias ecoava no estúdio, carregada de uma retórica que já conhecemos. Ele falava em motim, em chantagem, em uma repetição do 8 de janeiro. Tentava a todo custo associar a oposição a um golpe continuado, chegando ao absurdo de insinuar apoio dos Estados Unidos a essa suposta conspiração. Uma narrativa conveniente, construída para descredibilizar, para calar.
Ele citava Eduardo Bolsonaro, uma nota da embaixada americana, distorcendo fatos para encaixar em sua tese de que o STF e Alexandre de Moraes são os guardiões da democracia. Mas a que custo? A que custo essa democracia é defendida? Com a perseguição de parlamentares, com a censura, com a intimidação. Lindbergh clamava por resposta forte contra os deputados que ousaram se levantar. Uma resposta que, na sua visão, deveria vir na forma de cassação, de silenciamento. Ele esquece convenientemente que a história está repleta de momentos em que a esquerda, a quem ele representa, utilizou as mesmas táticas, sem que houvesse qualquer perseguição. A farsa estava montada, a cortina quase a cair. Então a voz da resistência se ergueu. O deputado Zucco, com a serenidade de quem carrega a verdade, entrou em cena para restabelecer a verdade. Ele defendeu a oposição como a última linha da democracia, um bastião contra o autoritarismo que se instalou. Ele não se calou diante da hipocrisia, questionando por que a mesma indignação com a cassação não existia quando a esquerda ocupava a mesa do Congresso. Zucco desnudou a submissão de parte do Congresso a um único ministro, a interferência do STF em votações legítimas, as denúncias gravíssimas de um órgão paralelo comandado por Alexandre de Moraes, que estaria cometendo verdadeiros crimes, prendendo pessoas com base em redes sociais. Ele expôs a incoerência do governo Lula em relação aos Estados Unidos, buscando o embate em vez do diálogo, preferindo a aproximação com nações comunistas e atacando o dólar como moeda internacional. Uma política que, segundo ele, busca romper a economia ou a parceria econômica que tem com um país que sempre foi amigo. Primeiro, quero restabelecer a verdade e falar para ti e para todos que estão nos assistindo. É triste a gente ver que já começa a frase com verdadeiro motim. A oposição é a última linha da democracia. Eu pergunto, e eu tenho um grande respeito a vários jornalistas aí presentes, eu tenho um grande respeito a quem pensa diferente, mas, sinceramente, eu não vi tanto o líder do Partido dos Trabalhadores falar em cassação ou suspensão nos anos em que a esquerda ocupou a mesa. Eu acho que ele não falou isso em nenhum momento, seja em 2017 ou outras tantas oportunidades, ou até recentemente em relação a um deputado que é da base do governo, que também ocupou uma comissão e não queria sair com greve de fome. Mas vamos para a prática. Somos contra a taxação e temos que, inclusive, saber os efeitos das taxações do governo Lula, do Haddad. Eu não vi o mesmo deputado falar quando 383 deputados votaram um projeto, inclusive de minha autoria, que acabava com o aumento do IOF. 81 senadores, o Congresso, em sua quase totalidade, votou, e um ministro, sem nenhum voto qualquer, foi lá e fechou a porta do Congresso. Não vi. Também não vi a imprensa debater, e espero que o faça, essas denúncias gravíssimas de um órgão paralelo comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, que estaria fazendo verdadeiros crimes, prendendo pessoas ou mantendo-as presas baseados em redes sociais. E a gente pode ver essa escalada da crise baseada na comunicação que o governo federal faz. Custa o governo federal, na pessoa do presidente Lula, ligar para o governo norte-americano, tentar negociar. No mesmo dia do tarifaço, 20 nações sofreram essa taxação, 19 procuraram o diálogo e uma procurou o embate, uma procurou a crítica, uma procurou o distanciamento. Desde o primeiro dia, o governo federal, o governo Lula, busca romper a economia ou a parceria econômica que tem com um país que sempre foi amigo, sempre foi parceiro comercial. Há décadas, há séculos que os Estados Unidos é parceiro do Brasil. Mas não só não mantendo diplomatas no diálogo, como, pelo contrário, atacando, se aproximando de nações comunistas,
falando claramente que o dólar não tem que ser a moeda internacional. Vamos ser coerentes com o que está acontecendo. O Congresso, parte do Congresso e o governo estão à mercê de um ministro. No mesmo dia que o presidente Hugo Mota falou da importância de se tirar presos do 8 de janeiro, que estavam sendo justiçados, o pai dele entrou num processo de investigação. Nós temos um presidente do Senado que diz que 81 assinaturas não farão abrir o impeachment de Alexandre de Moraes. Que isso? É prevaricação? Aonde está a democracia? Nós precisamos, com muita serenidade, com muito equilíbrio, pensar no Brasil. A cada palavra de Zucco, a farsa desmoronava. Ele questionou a prevaricação do presidente do Senado em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes, a perseguição a deputados de direita por suas vozes por criticarem. É inadmissível se nós não dermos um basta, se nós não equilibrarmos os poderes, se nós não mostrarmos que o Congresso tem o seu valor e a sua importância. Que se feche o Congresso, bradou. Um grito de indignação, um apelo por justiça, uma chuva de verdades que lavava a alma de quem ansiava por clareza. O debate se estendeu, com Gabeira questionando Lindbergh sobre um plano de paz do governo. A resposta? Mais do mesmo. Essa turma bolsonarista não quer paz, afirmou Lindbergh, reiterando a tese da continuidade do golpe. Ele defendeu a independência do judiciário, a necessidade de julgar os envolvidos sem parar o país. Mas a pauta da vida do povo, do emprego, das tributações, parecia distante de sua retórica de confronto. Bom, deputado Lindbergh, bom dia. Nós vimos que a oposição apresentou um plano de paz, contendo uma série de reivindicações que, evidentemente, o senhor não concorda. Mas se eu perguntasse qual seria uma alternativa, uma visão de um plano de paz do governo, como é que você formularia esse plano? Ô, Gabeira, prazer falar contigo. Primeiro dizer o seguinte, tudo que esse pessoal não quer é paz. Essa turma bolsonarista, Gabeira, o que eu estou falando aqui é a continuidade do golpe. Eu estou entrando contra o que houve aqui na PGR, porque eu acho que é mais uma etapa daqueles ataques contra o Estado Democrático de Direito. Porque nós não vamos parar o julgamento do Supremo, o Brasil não vai parar. Nós temos um poder judiciário independente. Eles querem escalar até lá. Eles só falam isso. É a pauta da família do Bolsonaro. O que eu acho que a gente tem que garantir, e vamos garantir, é que haja um julgamento independente, eles sejam julgados, a tendência é ser condenada, e eles não vão parar o país, não vão parar o país. Do nosso lado, é a pauta da vida do povo. É ter mais emprego, é votar a questão das tributações. Essa isenção de 5 mil tem um impacto muito grande, a tributação dos mais ricos. Agora, eu não acredito em nenhum plano de paz por parte deles. Você sabe que o Pedro Campos esteve aqui num debate ontem, e se referindo à oposição, estava falando com o líder sócio, ele tratou o personagem Ruth e Raquel, né? Agora vocês acordam, depois de uma invasão truculenta, dizendo que querem paz. Querem paz, mas querem pôr a pauta da anistia, mudança de foro. Não tem jeito. Eu quero até dizer ao Zucco, minha última participação, dizer o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, que ele quis defender, que não tem muita influência, ele puxa para ele. Ele sabia das tarifas antes. Deu uma entrevista 2 dias atrás na Bela Megali, consegui dizer que está trabalhando por mais tarifas ao Brasil, por mais sanções. Ameaçou o Hugo Mota e o Alcolumbre. Se não colocassem para votar anistia, ia colocar a lei Magnitsky. Então, é uma agressão muito grande. Então, a minha tese é que esse plano de paz dele Deputado. é uma farsa. Eles querem, sim, continuar o golpe e continuar Deputado esse processo Lindbergh. de ataque às instituições. Lindbergh insistiu que o plano de paz da oposição era uma farsa, uma tentativa de continuar o golpe. Ele citou novamente Eduardo Bolsonaro, acusando-o de buscar mais sanções contra o Brasil.
de ameaçar figuras políticas para aprovar a anistia. A batalha, ele deixou claro, estava longe de terminar. A balança da justiça, ainda desequilibrada, aguardava seu próximo movimento. Nesta crônica de um duelo de narrativas, vimos a farsa e a verdade se enfrentarem. Vimos a tentativa de silenciar, de incriminar, de distorcer. Mas vimos também a coragem de quem se levanta, de quem expõe a verdade, de quem luta pela liberdade. A batalha por Brasília continua, e o seu papel nela é fundamental. Qual é a sua opinião? Ela vale muito aqui no canal. Curta, compartilhe e comente. Ajude a amplificar a voz que o sistema não pode calar, porque é na sua voz, na nossa união, que reside a verdadeira força para desmascarar as sombras e iluminar o caminho para um Brasil verdadeiramente livre.